Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso podcast Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque você já sabe, a gente felizmente não tem manual. Magnésio, o cimento do cérebro. O magnésio é a quarta substância mais abundante no nosso organismo. Só perde para o cálcio, o sódio e o potássio. O magnésio ajuda no funcionamento de centenas de enzimas que governam, que regulam o nosso corpo. No episódio dessa semana, a gente vai ficar conhecendo as maravilhas do magnésio, considerado o cimento do cérebro e também de outras estruturas muito importantes. Quem está conosco para falar sobre tudo isso é uma grande estudiosa do assunto, a fisioterapeuta e especialista em medicina funcional, Ana Gabriela. Que alegria te receber por aqui, Ana. Bem-vinda. Muito obrigada, Fernando. Eu que fico feliz e agradecida de estar aqui, podendo dividir a oportunidade de algumas áreas de estudo e passar um pouco de conhecimento. Muito bacana. Porque, Ana, vamos direto ao assunto, né? Por que o magnésio é tão fantástico? Por que se fala tão bem do destemido magnésio? Então, o magnésio é um composto que é necessário para várias funções do nosso metabolismo, né? Desde a contração do músculo, quando executamos, né, o exercício e precisa da contração muscular, como também na parte da neurotransmissão, né? Os neurotransmissores do sistema nervoso central também precisam desse tipo de derivado. Para um metabolismo equilibrado e temos uma harmonia, né, um sinergismo de toda a função metabólica, é muito importante ter uma dose de magnésio adequada para manter as funções. O magnésio, ele é mais abundante em países que têm vulcões. Uma vez eu vi você falando sobre isso, o Brasil não tem, então, portanto, a gente naturalmente já teria uma deficiência de magnésio? Então, exato, né? O solo que tem o vulcão, Fernando, ele é rico em magnésio, né? E a gente acaba não tendo dentro da nossa, né, situação geográfica essa possibilidade. Então, além de também, quando você planta no mesmo lugar e não tem um tratamento daquele solo, o solo também vai ficando pobre. Hoje é muito mais comum as deficiências e a necessidade de suplementação, claro, avaliada pelo profissional técnico, né, e prescrito por alguém que tem a qualificação, mas é interessante a suplementação, porque o solo hoje ele é muito utilizado e acaba perdendo os nutrientes. Muitas vezes, mesmo tendo uma alimentação boa, adequada, não conseguimos ter essa suplementação natural que o nosso metabolismo, que hoje, né, trabalhamos em uma alta performance. Eu estou até rouca aqui, porque é muita demanda de coisa que executamos, de tarefas, podemos ter essas possibilidades de estar online em todo lugar e todo momento. A comunicação hoje é muito forte, né? A gente não tem nenhuma dificuldade de se comunicar, então precisamos estar o nosso metabolismo em performance para dar conta do nosso dia, né? Então, o magnésio tem relação direta com a nossa saúde e nossa performance? Quando a gente fala de treinos bem desenvolvidos, bem executados, e quando a gente fala da performance mesmo da vida, né? A manutenção disso tudo, você dando suas aulas, estudando, eu aqui falando e perguntando, tem magnésio nisso tudo? Com certeza tem magnésio. É importante a gente ter uma quantidade de magnésio para a manutenção do nosso metabolismo, inclusive até para a função neuronal, para não só a performance muscular do exercício na academia, na atividade física, ou subir uma ladeira, uma escada, mas também para a parte neuronal. Alguns estudos apontam que algumas doenças neurodegenerativas, neuroinflamatórias, né? Existem algumas, mas um exemplo mais conhecido da população é o mal de Alzheimer, pode ter aí um déficit do magnésio. Então, os estudos estão começando. A medicina funcional tem mostrado, dentro de alguns estudos, que essas suplementações elas podem ser interessantes para os pacientes que têm essas alterações
e também, né, as pessoas saudáveis que querem manter uma performance, né, para dar conta do seu cotidiano. E quais são os sinais de alerta, os pontos de atenção que o nosso corpo dá e que a gente precisa perceber dessa falta, dessa deficiência de magnésio? Então, é bem complicado a gente pontuar desta forma, porque, né, o paciente ele tem que ser avaliado como um todo. Mas se pensarmos, quando a pessoa percebe que alguma coisa não está bom e que precisa avaliar, e às vezes não é só o suplemento com o magnésio, né? O magnésio muito importante para a energia da mitocôndria. Hoje, pós-Covid, temos muito problema com a mitocôndria. Então, depois da Covid-19, as pessoas ficaram com muito déficit da mitocôndria. Então, as doenças mitocondriais hoje é o que falamos, estudamos no mundo também, né, internacional, dentro dos grupos científicos grandes de pesquisa. O magnésio é bastante importante para essa energia mitocondrial, para a gente produzir o quê? O ATP, né, que é a moeda energética. Então, as pessoas, quando elas começam a perceber, ela não tem uma doença específica, tem uma idade, né, não tão avançada, e começa a observar uma fadiga, uma falta de foco, de concentração, algumas alterações, às vezes até de palpitação, de muito aumento da pressão arterial por estresse, né, pela situação, às vezes, do dia, do trabalho, ou da vida pessoal. Então, é dificuldade de sono, né? Então, isso é bastante importante, procurar um profissional para fazer a análise metabólica, do metabolismo em si. É muito importante também a gente pontuar, né, Gabi, que esses sintomas, eles acabam se confundindo. Aliás, todos os sintomas, em algum momento, podem se confundir. E a gente precisa de uma análise maior. Outro dia conversávamos aqui no podcast sobre a questão de reposição hormonal, e essa é uma condição que precisa ser analisada como um todo. Às vezes, uma deficiência hormonal precisa ser analisada de acordo com o conjunto de hormônios que estão sobrando ou faltando. Com o magnésio e outras substâncias, isso também acontece, né? Não é para sair assim, acabamos de ouvir o episódio, vamos na farmácia, vamos comprar a maior quantidade possível de magnésio. Não é assim, né, Gabi? Exato, muito bom a sua colocação, Fernando, mesmo porque nós temos tipos diferentes de magnésio. Isso também é importante. Então, tem magnésio taurato, magnésio quelado, né, treonato. Então, são vários tipos de magnésio, carbonato de magnésio. Então, algumas formas de apresentações bioquímicas desses compostos que vai interagir em situações que queremos. Então, existem alguns que são melhores para estimular o sistema nervoso central, os neurotransmissores, para melhorar a produção de serotonina, de GABA, esses neurotransmissores para melhorar a nossa cognição, a nossa concentração, para entender melhor, para estudar, para trabalhar. Então, outros que trabalham muito na parte muscular, de um atleta, de uma pessoa que faz academia, musculação, atividade física, né? Nadador, de performance. Então, outro que vai ter mais afinidade. Então, a forma com que a gente absorve, né, o magnésio é diferente. O magnésio para a saúde intestinal, para a microbiota intestinal. Então, não é uma única apresentação que vai servir para tudo. Então, é isso que é importante. Quando passa-se na avaliação de um profissional técnico, é interessante porque o profissional que estuda, entende dessa área, né, principalmente da medicina funcional, vai entender qual é a formulação mais adequada para aquele paciente. A dose, quantas vezes vai tomar por dia, se vai ser líquido, se vai ser cápsula, como que vai ser administrado. Porque cada forma de administração interfere na absorção do nosso corpo. Exatamente. A gente está vendo aí magnésios de com diversas funções. Falamos de músculo, falamos de ossos, falamos de cérebro e de intestino também, aquele famoso leite de magnésia, né? Que você toma para questão de azia. Até nisso tem magnésio, né? Digestão, né? Exatamente, até nisso tem magnésio. A gente não pontuou as alterações psiquiátricas. Então, alguns estudos apontam aquela situação que hoje está ocorrendo tanto em adultos quanto nas crianças pequenas, que é o déficit de atenção e a hiperatividade. Então, alguns estudos estão apontando
que o magnésio pode ser interessante, tá? Na parte cardíaca, atuando no controle da pressão arterial dos pacientes hipertensos. Então, existem já apontamentos de estudos científicos. E quando a gente fala dessa reposição, porque existem milhares de ofertas, né, nas farmácias, drogarias. Se a gente entra numa farmácia, tem tanto anúncio de polivitamínicos que você fica até culpado de não comprar, né? Falando, não é possível. Talvez uma dessas vitaminas, é claro que eu vou precisar. Aí você compra meio que no impulso. Tem risco dessa automedicação exagerada, essa autodosagem de magnésio? Olha, tem risco, Fernando, não só pelo magnésio, mas outras substâncias. Às vezes os pacientes chegam no consultório com vitaminas que acabam comprando, né, na internet ou na farmácia por conta própria, porque viu uma propaganda, e às vezes essas vitaminas, elas são polivitamínicos, né? Então é muito comum aquele polivitamínico que acaba tendo baixa dose de cada substância, até porque a gente não conseguiria caber numa cápsula ou no comprimido muitas substâncias em altas doses, por isso que às vezes quando o profissional prescreve, às vezes prescreve até sachê para diluir na água, porque cabe mais quantidade de composto e de miligramagem, né, do que numa cápsula ou num comprimido. Essas substâncias, muitas vezes, não atingem o nível de suplementação que aquele paciente precisa, ou saudável, o paciente doente, e acaba prejudicando, inclusive, na digestão, na parte gástrica. Então, alguns pacientes acabam fazendo uso de vitaminas por conta própria, e também leva a outros problemas como a doença do refluxo gastroesofágico. Então, não é assim que a gente tome e não acontece nada. Pode acontecer do paciente suplementar com substâncias que não são necessárias, algumas vezes ao dia, cápsula, comprimido, e levar um refluxo. Olha que interessante, já temos então, eu acho que em todo episódio a gente tem uma informação de ouro, aqui uma pílula de ouro, e a desse episódio a gente já tem. A suplementação exagerada, desregulada, sem recomendação médica, pode causar refluxo, coisa desagradável, tira a qualidade de vida, né, Gabi? Refluxo é coisa terrível, né, chato. Mas vamos falar dos alimentos que têm magnésio, né, porque a gente falou de várias questões, o magnésio ajuda também na regulagem do sono, né? Outro dia, a doutora Denise, que é uma estudiosa do assunto das microbiotas, ela deu uma receita de um chazinho com casca de banana, sabe? Casca de banana para poder dormir, um chá natural para ajudar a indução do sono, sabe? Uma Isso é muito bom, né? Fantástica, porque a banana tem magnésio, né? E a casca da banana tem magnésio também. Também. O pessoal fala muito do potássio da banana, né? Mas a banana também tem o magnésio, espinafre, a selga, né? Então, as amêndoas, né? Essas castanhas, né? Então, esses alimentos, eles também têm, né? Abacate. Abacate tem um potencial anti-inflamatório muito interessante, né? Então, as nozes, abacate, alguns peixes, né? Então, são ricos em magnésio. Então, o chocolate com maior concentração, como 70%. Né? Então, é isso que é a medicina funcional, nutrição funcional. Né? Não se alimentar só para matar a fome ali e comer qualquer coisa, mas você se alimentar de forma com que você utilize aquele alimento como um combustível para o seu corpo. Já é o remédio, né? Ele é alimento barra remédio, né? Não alimento barra veneno, né? O contrário, né? Agora, você falou, né, dos tipos diferentes de magnésio, são tantas variedades. Como é que a gente pode saber, assim, claro que é com a ajuda do médico, mas dentro dessa alimentação regrada, a gente consegue ter todos esses tipos de magnésio no dia a dia? É possível naturalmente absorver tudo isso? Você falou de uns 4 ou 5 tipos diferentes de magnésio. Fernando, é mais difícil na situação que vivemos hoje, né? Que hoje a população acaba se alimentando mal e se alimentando com produtos muito industrializados, com muita química. Mas quando pensamos na alimentação natural, mais saudável, pensando no equilíbrio, né?
nada é exagerado, equilíbrio de fruta, equilíbrio das proteínas, dos carboidratos, das gorduras. Sempre falou muito contra a gordura, mas nós temos gorduras que são muito importantes, são combustíveis para o nosso sistema nervoso central. Então, dentro de uma alimentação muito equilibrada, é mais possível. É difícil no dia a dia, corrido, passa, compra um fast food e come na rua andando e pão de queijo, é um pouco mais difícil dentro do cotidiano. Mas quando as pessoas estão engajadas em se alimentar com maior qualidade, é mais possível. Por isso que as nutricionistas, né, falam que o prato tem que ser colorido, tem que mudar as cores. Então, você escolhe uma verdura escura, verde escura num dia, no outro dia você escolhe outra verde escura, e não todo dia, eu gosto só de brócolis, vou comer só brócolis, o verde escuro já resolveu a vida. Não, porque os alimentos, eles têm propriedades diferentes, né? Então, é importante a riqueza, a variedade, aí você consegue ter um equilíbrio e não precisa suplementar. Porém, casos de doenças, casos de inflamações no metabolismo, como citamos algumas patologias, mas existem muitas, aí é importante a avaliação clínica e é possível a suplementação, pois algumas alterações clínicas, algumas alterações de saúde, algumas doenças, pode sim levar ao desequilíbrio metabólico e aí sendo necessário a suplementação. Muito bem. E, assim, a gente volta numa questão que muitas vezes já foi abordada aqui, Ana Gabi, sobre o planejamento. Essa dieta mais equilibrada, com mais nutrientes, que tem uma completude de tudo que é bom e que o organismo precisa também de planejamento. Não dá para fazer de última hora. Eu só queria fazer uma observação. Você colocou nesse fast food aí, nessa comida de todo dia, colocou o pãozinho de queijo aí, tadinho. Não tem culpa tanta assim não, Gabi. Vamos dar uma moralzinha pra ele. Pão de queijo também. Vamos pôr ele na prateleira alta aí, não? Olha, eu sou uma pessoa perigosa. Eu controlo o pão de queijo. Eu não posso nem sentir o cheiro. A minha avó é mineira, então tá no DNA, sabe? Eu controlo aí o excesso aí do polvilho, do pão de queijo. Mas pão de queijo não tem farinha. Pão de queijo não tem farinha, tem polvilho, mas não tem farinha. Não tem, realmente, não tem farinha, não tem glúten, porém tem alta concentração de carboidrato. Mas, Gabi, o planejamento é fundamental. Mesmo que seja para degustar um pão de queijo, precisa de planejamento, né? Sim, isso. Hoje a gente ainda tem, com toda essa correria que dificulta, mas temos muitas possibilidades, né? Hoje não tem mais aquela situação que as pessoas às vezes ficam sem graça de levar uma marmita numa térmica, né? E hoje tem um monte de marca, com produtos inclusive orgânicos, com o cuidado da reciclagem, para poder levar no seu trabalho, na rua, no ônibus, no carro. Então, temos essas possibilidades, né? Hoje, a equipe da nutrição é muito preparada em nos ajudar, em nos orientar. Não é mais igual antigamente que você ia procurar um acompanhamento nutricional e saía aquela receita pronta que a gente punha na porta da geladeira com 2.500 calorias, 1.500 calorias, 1.800 calorias. E para todo mundo era igual. Às vezes só mudava sexo feminino e sexo masculino. Isso já ficou no passado, né? Claro, hoje está muito personalizado, né? Hoje tem as digitais de quem vai fazer, né? A dieta, né? O desafio também, o planejamento, né? Enfim, é preciso ser protagonista, né? Assumir o protagonismo dessa mudança quando a gente fala em absorção de nutrientes, em uma percepção de uma vida melhor, né, Gabi? Queria te agradecer muito, é sempre uma alegria conversar com você, uma estudiosa, como eu disse na abertura, uma estudiosa do assunto. A Gabi, eu espero contar com você em outros temas aqui, porque ela sabe de coisas sobre o céu, a terra, a água, o fogo e o mar. É uma alegria, Gabi. Eu só sempre fui bastante estudiosa e dedicada, mas não é assim, tem que correr atrás. Gabi, muito obrigado. Muito obrigada, Fernando. Eu que agradeço, muito feliz de participar do podcast. Parabéns pelo trabalho, muito obrigada. Eu sempre peço para a pessoa deixar o Instagram dela para o nosso ouvinte, se quiser saber um pouco mais sobre você, procurar por lá. Você fique à vontade. Quer falar o seu Instagram? Quero sim, gostaria muito que o pessoal me acompanhasse lá no Instagram, é
Baptista com P mudo, Ana Gabriela. Baptista com P mudo, Ana Gabriela. Aí vocês vão saber mais como essa moça é fera. Muito legal. Obrigado, Gabi. Valeu. Muito obrigada. Muito obrigado também pela sua companhia. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui. Semana que vem tem mais. Valeu. Saúde.